Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Proporcast. Aqui a gente desmistifica a ciência e leva informação de qualidade para você. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante: as famosas canetas emagrecedoras. Será que elas são uma revolução na medicina ou só mais uma moda perigosa? E para falar sobre isso, nós temos como convidada a doutora Daniela Romanoli. Ela é médica endocrinologista e doutora em endocrinologia pela USP. Dani, um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, para mim é um prazer também estar aqui, uma honra de falar um assunto desse, né, tão Uhum. polêmico, e acredito que eu queria primeiro dar os parabéns, né, dentro de tanta desinformação que a gente tem nessa área, né, no dia a dia, nas mídias sociais, eu acho que era fundamental realmente alguém que se propusesse a trazer informação de qualidade, com ética, informações verdadeiras, então vai ser um prazer, espero ajudar bastante e contribuir com vocês. Ah, obrigada. E para começar, o que são os análogos de GLP-1, as famosas canetas emagrecedoras? Muito boa pergunta. Bom, primeiro, a gente não gosta, os endócrinos mais raiz não gosta desse termo, Hum. canetas emagrecedoras, porque dá uma impressão que a gente está falando de algo muito voltado para estética, sabe, Juliana? Uhum. Então, a gente acredita que as famosas canetas emagrecedoras, elas vão muito além disso, né? Elas estão relacionadas a realmente uma revolução no tratamento da diabetes, mas principalmente da obesidade, e que vai muito além disso. A gente sabe da importância delas no tratamento de outras doenças, como a apneia do sono, esteatose hepática, que são coisas que não estão tão na moda quanto falar de emagrecimento, né. Uhum. Mas o que que elas são? Então a gente tem diversos tipos e outras que estão chegando por aí. Então vamos falar das 2 mais conhecidas. Então a gente tem a semaglutida, né, que é o Ozempic e o Wegovy, Uhum. e a gente tem a tirzepatida ou tirzepatide, que é o famoso Mounjaro. Então nós temos, hoje em dia, muito mais, em moda falar sobre Uhum. essas 2, né. Mas elas não são novas, né. No passado já, esse ano praticamente, a gente está completando 20 anos de canetas emagrecedoras, porque tudo começou lá atrás com o que era o Victoza, lembra? Victoza, tinha a Saxenda, Saxenda. Uhum. exatamente. Então, o Victoza era uma medicação para diabetes e veio depois o Saxenda, que era exatamente a mesma medicação para obesidade. Uhum. Então, essas são análogos de GLP-1. Uhum. E o Mounjaro é um análogo de GLP-1 e GIP. Então são 2 hormônios, né, teoricamente, que atuam através de receptores para 2 moléculas que são hormônios, mimetizam hormônios intestinais, GLP-1 e GIP. Então os análogos de LP1, eles, simulam, imitam hormônios que nós naturalmente produzimos? Tem diferença do análogo que a gente usa na caneta para o que a gente produz? Ótima pergunta, na verdade tem, Ju, porque Uhum. o que acontece? Nós produzimos, toda vez que a gente se alimenta, a gente produz no nosso intestino hormônios que são chamados incretínicos. Esses hormônios, além de aumentar a secreção da insulina para fazer a digestão daquilo que a gente está comendo, esses hormônios eles dão sinais para o nosso cérebro que a gente está se alimentando, controlando de uma forma indireta o nosso apetite. Uhum. Só que esses hormônios, eles atuam de uma forma, naturalmente, muito rápida, né, duram pequenos minutos. Então, o que que foi feito? Na verdade, criou-se moléculas que atuam nos mesmos receptor desses hormônios naturais, GLP-1 e GIP, Uhum. mas de uma forma mais prolongada, né. Uhum. Então, hoje a gente tem essas medicações que são de uso semanal, no passado, o Victoza e o Saxenda, que era de uso diário. E, Uhum. com certeza, tem aí para o futuro algumas outras que possivelmente vão ser até com um intervalo maior de aplicação, mas cenas do próximo capítulo. É, a medicina está sem fronteiras, né, vamos ver o que vem pela frente. Muito interessante isso que você falou, né, então eles,
imitam hormônios que nós produzimos naturalmente, mas eles atuam por um período maior, e aí é isso que faz com que a pessoa não sinta fome? Como é que eles funcionam? O que que eles promovem no nosso organismo? Maravilha. Então, o que que acontece assim? A gente tem, uma das incretínicas seria o GLP-1. Então, o GLP-1, ele tem alguns mecanismos de ação para controlar o apetite. O primeiro deles é o mecanismo central. Então, no nosso hipotálamo existe um centro que controla fome e saciedade. E existem receptores para GLP-1 nesse centro. E aí, quando você usa a medicação, essa medicação ela atua nesses receptores controlando o seu apetite. Então, você tem saciedade com menos quantidade de comida. Esse é o que a gente chama de apetite fisiológico, aquele apetite de eu comer o pratão de comida, né? E uma outra forma é que também existe a expressão desses receptores em centros do prazer, que aumentam a produção de dopamina. Esse é o apetite hedônico, aquele atrelado às emoções. Então, por exemplo, não é fome, mas é uma vontade de comer. Então, por exemplo, aquele docinho, aquele chocolatinho, você não está com fome, mas passa na sua cabeça uma vontadezinha de comer um chocolatinho. Ou aquele comer do eu mereço, meu dia foi tão difícil, eu vou comer alguma coisa para preencher aquele vaziozinho. Então, a gente brinca que é comer as emoções, que é o comer emocional. E um outro efeito dessas medicações é exatamente no trato gastrointestinal. Então, elas retardam todo o trânsito gastrointestinal. Então, isso faz com que a digestão fique mais lenta. Pessoas reclamam que ficam mais empachadas, parece que a digestão fica mais devagar, mexe muitas vezes com o intestino, dá refluxo, porque essa é uma outra forma de ação dessas medicações, principalmente o GLP-1. O GIP, que está na molécula do tirzepatide, ele tem essa ação, mas ele também tem uma outra ação muito interessante, que é tirar as náuseas. Por isso que a tirzepatide tem menos efeito colateral, principalmente em náuseas, quando comparado, por exemplo, com o Ozempic ou o Wegovy, que são aquelas que atuam apenas no GLP-1. É muito comum as pessoas que usam o Mounjaro falarem que tem menos, principalmente quem já usou Ozempic, né, falar: "Ah, eu tinha mais náusea, com o Mounjaro eu tenho menos". Ah, então é por isso. Exatamente por isso, porque o GIP, ele mimetiza uma ação de diminuir náuseas. Então faz esse equilíbrio com a náuseas que o Ozempic, que age só em GLP-1, acaba causando. Interessante, hein? É vivendo e aprendendo. E essas medicações, elas foram desenvolvidas inicialmente para o tratamento do diabetes, né? Quando se percebeu que ela tinha também essa ação sobre o peso? Então, na verdade, Ju, o que aconteceu foi que durante os ensaios clínicos, né, que foram feitos para a utilização inicialmente em pacientes diabéticos do tipo 2, esses pacientes eles começaram a perder o apetite e perder peso. E aí começou-se a aventar a hipótese de que essas medicações poderiam ter uma ação em apetite que inicialmente a gente não imaginava. Depois começaram a vir ensaios clínicos específicos para o sobrepeso e obesidade, independente da presença do diabetes. Então, realmente, foi um achado interessante durante o desenvolvimento dos ensaios clínicos para diabetes. Descobriu-se depois que também atuava no controle do apetite. Isso foi um grande presente que nós endocrinologistas recebemos, né? Não, sim, né, e acho que toda a comunidade médica, né, é um presente, porque, a obesidade ainda é tratada, em muitos casos, como alguma coisa: "Ah, não, o indivíduo não tem força de vontade". Não, a obesidade é uma doença, né, é uma condição de saúde que traz um monte de outras complicações. Então, ter uma medicação que atua, né, na obesidade é realmente, acho que um grande presente para todos, né, para todos nós. E falando nisso, quais são as indicações dos análogos de GLP-1? Então, quando a gente pensa, nessas medicações atuais, tanto análogos de GLP-1 quanto GLP-1 e GIP, que são os agonistas duplos que a gente chama, hoje é bem específico. Então, eles estão indicados e aprovados para pacientes
obesos, que a gente calcula através do índice de massa corporal acima de 30, e para pacientes com sobrepeso ou IMC acima de 27 e que tem alguma comorbidade relacionada à obesidade. Então, por exemplo, que tem uma hipertensão, uma dislipidemia, algum outro fator de risco cardiovascular. Então, isso é o que está sendo determinado, a gente vai ver que existe isso em bula. Atualmente, recentemente, começou a aparecer outras aprovações. Então, a gente teve, por exemplo, a aprovação da semaglutide, que seria o Ozempic e o Wegovy, para o tratamento da esteatose hepática, que é aquela gordurinha no fígado que até então a gente não tinha droga, até o momento, capaz de tratar esses pacientes, né? A gente tinha opções, mas não voltadas especificamente para o tratamento da esteatose. E a semaglutide foi aprovada para isso. E também, mais recentemente, a semaglutide ela foi aprovada para o tratamento da apneia do sono, né? Então, também uma doença extremamente grave, de alta morbimortalidade, que a gente não tinha medicamento específico, Nada, né? a gente tinha o uso do CPAP e hoje a gente já tem uma medicação que é capaz de tratar esses pacientes. Então, eu acredito que, posteriormente, ainda vão surgir outras indicações, Ju. A gente sabe, assim, nos bastidores, que já existem estudos, por exemplo, dessas medicações na psiquiatria, para pacientes, por exemplo, que tenham distúrbios de dependência química, alcoolismo. Então, a gente já vê a hipótese de estar sendo desenvolvido outras indicações para o uso dessas medicações. Por isso que a gente não gosta do termo canetinhas emagrecedoras. Porque vai muito além, né? O É muito termo além acaba disso. deixando pobre a medicação, assim, no sentido de Exatamente. tanto benefício que ela pode oferecer, né? Agora que você falou isso, para mim é completamente novo. Essas novas fronteiras, né, dos análogos de LP1 aí, questões inclusive de saúde mental. Então, assim, é algo realmente que muda paradigma pra gente, né? Com Então, certeza. é muito além do emagrecimento a caneta, Sem né? dúvida Então, alguma, sem dúvida alguma. E Dani, todo mundo pode usar? Não, não, isso é algo importante a gente falar, né, porque infelizmente a gente tem visto o uso indiscriminado dessa medicação por pessoas que não fazem nem um acompanhamento de um médico, que compra de uma forma ilegal. Não é para todo mundo, é uma medicação que ela tem contraindicações. A primeira é gestante, então gestantes não podem fazer uso dessa medicação. Mulheres que estão amamentando também não podem fazer o uso dessa medicação. Crianças, né, infelizmente a gente tem visto a explosão de casos de sobrepeso e obesidade nessa faixa da população, né, crianças e adolescentes. Infelizmente elas não podem ser dadas ainda para crianças. A semaglutide já tem aprovação a partir dos 12 anos de idade. A partir dos 12 anos? Sim, então a gente pode utilizar a semaglutida para crianças, adolescentes, pré-adolescentes, a partir dos 12 anos de idade. A tirzepatide ainda não tem essa aprovação. Ainda hoje é a partir de 18 anos de idade, mas a gente já sabe que tem trabalhos sendo realizados com essa população que estão para ser publicados e que vai começar na Europa já o uso dessa medicação para indivíduos mais jovens, antes dos 18 anos. Mas no Brasil isso ainda não é permitido. Então, o Ozempic e o Wegovy pode para a partir de 12 anos, né, com indicação. Com medicação e acompanhamento pelo médico. Isso é Mondia importante. É fundamental, hein? E o Mondiário só a partir dos 18 anos, independente da indicação. Exatamente. Aí você falou das contraindicações, né, que acho que é muito importante todo mundo prestar atenção, então não é todo mundo que pode usar. E a questão da tireoide, que se fala, quem tem problema de tireoide não pode usar, como é que funciona isso, Dani? Isso é muito interessante, porque começou a surgir esse zum sobre tireoide na época ainda do Victoza, há 20 anos atrás. Tudo começou porque os trabalhos iniciais eles foram feitos em roedores
E esses roedores, eles expressavam receptor de GLP-1 numa célula específica da tireoide. Então, aumentou casos de câncer de tireoide, especificamente um subtipo de câncer que é o carcinoma medular da tireoide. A gente sabe que os cânceres da tireoide têm aumentado muito. São outros tipos de câncer. Então, 90% dos cânceres da tireoide é carcinoma folicular, carcinoma papilífero. O carcinoma medular da tireoide é extremamente raro. Então, em roedores, começou a ter aumento dos casos de carcinoma medular da tireoide. Mas a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha. Quando a gente foi estudar indivíduos, esses trabalhos em humanos, não houve aumento de carcinoma medular, mas o que ficou dessa época? Pacientes que têm um histórico de carcinoma medular, ou, por exemplo, pacientes que têm uma síndrome onde o carcinoma medular existe, que é uma síndrome que se chama neoplasia endócrina múltipla tipo 2, onde está presente vários tipos de câncer, dentre eles o carcinoma medular da tireoide, a gente prefere não utilizar. Apesar de não estar sendo relacionado ao uso em humanos, do desenvolvimento dessa doença, a gente prefere não utilizar. Do resto, qualquer doença na tireoide, hipertireoidismo, outros nódulos da tireoide, não são contraindicações ao uso dessas medicações tranquilamente. Perfeito, acho que essa é uma informação que é muito importante, né, que todo médico acaba se deparando com isso no consultório, né, então é bem interessante ouvir aí uma pessoa que fala com propriedade sobre o assunto. E adianta utilizar os análogos, as canetas, e não mudar o estilo de vida? Bom, primeiro que a gente tem que lembrar que o tratamento da obesidade é um tratamento que tem 3 pilares principais. A dieta, que seria uma reeducação alimentar, a atividade física e a medicação. Então a gente considera como se fosse um tripé. Não adianta a gente apenas apostar as fichas num desses pilares, se os outros não estiverem presentes. Como a gente considera que a obesidade é uma doença crônica e recidivante, a gente acredita que é necessário o uso de medicamentos. Todas as pessoas que são obesas, elas já tentaram diversas vezes, né, isso eu falo por experiência de 25 anos de formada, a gente sabe que esses pacientes, eles tentaram diversas vezes fazerem dieta. Na época que eu me formei era a dieta da lua, da sopa, do Atkins, Alpha-Bit, dieta do tipo sanguíneo, milhões de dietas de moda, chegaram a emagrecer, mas isso não perdurou. Elas recuperavam o peso, porque realmente é uma doença crônica e incurável. Então, o uso da medicação, Juliana, é muito importante, faz parte deste tratamento. Significa que eu vou ter que usar para o resto da vida? A gente precisa sempre individualizar caso a caso. Por quê? A gente tem que ver aquele paciente. Por exemplo, eu tenho pacientes que ganharam muito peso, sempre estiveram bem com o peso, mas ganharam muito peso depois da gestação. Essa paciente, ela pode usar por um período essa medicação, ela conseguir retornar ao peso dela previamente à gestação, voltar na rotina dela de exercício, de atividade física que ela estava acostumada, uma alimentação saudável e manter sem o uso da medicação. É diferente, por exemplo, de um paciente que a vida inteira lutou com o peso, muitas vezes começou essa dificuldade já na adolescência. Esse paciente, ele vai precisar da medicação. Então, sem dúvida, é necessário que ele modifique a sua alimentação, que ele modifique os seus hábitos de vida. Mas não só isso, a gente sabe que é importante também sono, controle do estresse, outras coisas que influenciam o ganho de peso, né, Juliana? Então, eu acho que a medicação, ela é maravilhosa, mas não é só ela. A gente precisa dos outros pilares também. Perfeito, né, a gente não ganha um jogo só se tiver um jogador talentoso, a gente precisa ter um time, né, então é equipe, então não adianta gente, olha, não adianta.
não dá para apostar todas as fichas que só a medicação vai conseguir atingir. Tem que se alimentar adequadamente, tem que praticar atividade física. E aí você falou um ponto que é muito importante, né? Então, tem pessoas que vão utilizar por um tempo, tem pessoas que o período vai ser mais prolongado. Essas medicações, elas podem ser usadas aí de forma contínua? Como é que é o processo de desmame? Eu posso parar de uma vez do nada, parar de usar? Como é que funciona isso? Isso é uma ótima pergunta. Na verdade, Juliana, essas medicações elas só funcionam enquanto você estiver utilizando. Uma vez que você para de usar, o seu apetite vai voltar exatamente ao que era antes. Então, muitas pessoas falam: "Puxa, eu parei de tomar, engordei o dobro. Eu parei de tomar, recuperei totalmente o peso". Isso é real, isso é real. Por quê? Como eu falei, a gente considera, salvo algumas exceções, por exemplo, como eu falei da gestação, Uhum. ou mulheres, por exemplo, que passou por um estresse de um divórcio e nessa fase de muita depressão, ansiedade, ganhou um peso isoladamente, aí você atua nesse período, mas Uhum. depois ela volta à rotina dela que ela tinha antes. Salvo essas exceções, onde a gente tem um fator desencadeante para um ganho de peso naquele período, você consegue retirar essa medicação. Outras situações onde esse paciente realmente ele luta com o peso, ele é obeso de longa data, Uhum. a gente não deve tirar essa medicação. É uma medicação para ser utilizada para o resto da vida. E o Hum. que é importante? É uma doença crônica. A gente tem que ter empatia com esse paciente, e isso eu falo assim, não é só eu, você, mas assim, a sociedade tem que ter empatia, porque não é simples um paciente conseguir emagrecer. Esse paciente, ele tem uma relação diferente com a comida. Você sabe que tem um trabalho muito interessante que me chamou muito a atenção, que ele pegou indivíduos obesos e que, eles faziam como se fosse uma ressonância dinâmica. E aí esses pacientes, eles eram expostos a um sundae, sabe, lindo, Uhum. cheio de cobertura, chantilly, né. E aí quando você estudava a imagem desses pacientes, aquelas regiões atreladas ao centro do prazer, elas iluminavam. Uhum. Quando colocavam pacientes magros, colocavam eles expostos à mesma imagem do sundae lindo, maravilhoso, aquelas regiões atreladas ao prazer não Uhum. acendiam. Uhum. Ou seja, a relação da comida é diferente para cada um. A gente vê que nitidamente tem pessoas que comeram prazer. Assim, a família gira em torno da comida, os encontros é em torno da comida, se está Uhum. triste vai comer, se está feliz vai comer, se Uhum. vai comemorar vai comer. Então assim, comer tem um significado individual para cada um. Uhum. Então, é muito simples a gente falar assim: "Ah, emagrecer é fácil, é fechar a boca e fazer exercício". Não, não para todo mundo, não Uhum. para a grande maioria das pessoas. A pessoa, ela sabe que ela precisa se controlar, ela Uhum. sabe o que ela deve comer. Muitas vezes eu atendo pacientes, Ju, que elas dão aula de nutrição para mim. Eu começo a falar sobre alimentação, elas sabem mais que eu. Uhum. Elas sabem o que tem que comer, como que tem que comer, quais são as escolhas certas, mas e colocar isso em prática? Isso é muito difícil. E aí a pessoa vai lá, ela começa na segunda-feira, aí ela faz o café da manhã perfeito, aí ela vai lá, faz o almoço perfeito. Chega na hora do jantar, ela já não está mais com aquela força de vontade, porque não é força de vontade. Uhum. A gente conhece vários genes que estão atrelados com o peso. A gente conhece hormônios alterados, neurotransmissores alterados. Uhum. Então a gente sabe que o processo de ganho de peso é muito mais complexo que isso. Então vamos ser empáticos e acolher essa pessoa, porque ela sabe que ela precisa comer, mas ela não consegue pôr em prática, Uhum. né. Então é muito, para nós fica muito claro que esse paciente tem uma doença crônica como outra qualquer. Então a pessoa ela aceita, por exemplo, quando ela tem pressão alta, você que é cardiologista, Uhum. ela toma o remédio da pressão. Se ela parar o remédio da pressão, a pressão vai subir. Uhum. Sim. Hipertensão é uma doença Doença crônica. crônica. Ela Uhum. tem um diabetes, ela Uhum. toma o remédio para o diabetes. Se ela parar o remédio do diabetes, a glicemia dela vai subir. Uhum. Porque
ela acha que se ela parar o remédio, que está ajudando a controlar o apetite dela não vai voltar e o peso dela não vai subir. Não é uma doença crônica. Então vai, aos poucos, recuperando exatamente o peso que ela tinha anterior. Outro dado importante, Ju, é que a gente sabe que existe uma coisa que se chama efeito sanfona, né? Então, o nosso apetite, sem dúvida, do mesmo jeito que eu falei que existe o apetite fisiológico, o apetite atrelado às emoções, se eu quero perder peso, não tem milagre, eu tenho que fazer um déficit calórico. Então, tem que ter uma balança entre o que eu como e o que eu gasto negativa. Ninguém emagrece se essa balança não ficar negativa. As canetas, elas atuam num lado da balança, que é a entrada da caloria. Esse paciente, ele também tem que ajudar no gasto da caloria. O que representa o gasto da caloria, Ju? 70% é o metabolismo de repouso. É eu parada queimando caloria. Isso é 70%. 70? É muita É muito, é muita nossa. coisa. E quem faz isso pra gente, Ju? Massa muscular. E aí, respondendo novamente aquela pergunta que você me fez inicialmente, se é importante o exercício e a reeducação, se esse paciente ele usa a medicação, mas ele não cuida da massa muscular dele, que representa 70% do que ele queima de calorias parado, esse paciente vai recuperar o seu peso, porque o metabolismo de repouso dele vai caindo. Ele vai perdendo peso, perdendo além da gordura, massa muscular. E aí aquela balança energética do que entra e o que gasta começa a ficar pelo menos parecida, e ele entra num platô. Então ele perde peso, mas entra num platô. Chega uma hora que ele não perde mais, porque equilibrou o que está entrando de caloria com o que está gastando de caloria. Aí chega nessa hora ele fica frustrado, porque ele está desembolsando um dinheiro que não é pouco, é um grande investimento, e para de perder peso usando a medicação. Então, por isso que é muito mais complexo o tratamento desse paciente. Esse paciente ele precisa estar no médico que converse com ele da importância do exercício, a importância da alimentação. Não é simplesmente pegar uma receita aqui, começar a aplicar, não passar com ninguém, a vizinha, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem visto coisas tristes, que é as pessoas trazendo de fora, as pessoas comprando no mercado negro. Não, até pouco tempo atrás comprava sem receita, né? Comprando sem receita, né? E aí tem gente que vende, que já tem até a tabelinha de como fazer o uso da medicação, qual é a dose, como que é o número de cliques. É um absurdo, né? Todo mundo querendo se meter em dar opinião nesse tratamento. E aí o que acaba acontecendo? Essas pessoas, elas perdem peso da forma errada. E isso acaba, de certa forma, prejudicando o seu metabolismo de repouso, fazendo aquele efeito sanfona, que é o pior para o metabolismo da pessoa, né? Perdendo massa muscular, ficando com o metabolismo cada vez mais lento e cada vez com maior dificuldade em manter esse peso a longo prazo, né? Nossa, esse ponto muito interessante nessa questão da massa muscular. Então, acho que para as pessoas entenderem, né, a importância de praticar atividade física, de ter uma dieta adequada, com ingestão de proteína. E esse ponto que você falou do efeito sanfona, né? Porque é um grande medo das pessoas. Eu ouço, às vezes, paciente ou pessoas conversando falar: eu não vou usar porque depois vou ter efeito sanfona. Mas então o efeito sanfona, ele não acontece, assim, ele não é um resultado obrigatório da medicação. De jeito nenhum, Ju, de jeito nenhum. Eu vejo nitidamente os pacientes, quando eles fazem um acompanhamento correto com um médico que conversa sobre a alimentação, que conversa sobre a importância do exercício, esse paciente ele não faz sanfona. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, por que existe o efeito sanfona? Então, toda vez que eu emagreço, isso para qualquer tratamento para perda de peso, Ju, independente se ele for usar um remédio ou não, se ele for tentar sozinho, sem medicamento nenhum, todo tratamento para perda de peso existe uma perda de massa muscular e uma perda de massa gorda. Aí esse paciente ele cansou.
Ele não aguenta mais, ele se cansou de fazer aquela dieta chata, restritiva, que está tudo proibido, aí ele vai lá e engorda. Aí ele engorda, mas ele ganha massa gorda, massa muscular ele não aumentou. Uhum. Aí ele vai lá e fala assim: "Não, mas agora minha vizinha falou que a dieta da sopa funciona, vou Uhum. fazer a dieta da sopa". Aí perde peso, aí perde massa magra e perde massa gorda. Aí vai lá, cansou, porque a dieta da sopa é insuportável, você não consegue manter ela a longo prazo. Uhum. Aí ela vai lá e engorda tudo de novo. Aí ganha massa gorda, mas a massa muscular está aqui. Então quem tem efeito sanfona ao longo da vida, que são essas pessoas que eu falei que sofreram às vezes desde a adolescência, Sim. fazendo dietas Uhum. restritivas, são pessoas que têm muita pouca massa magra. O Hum. metabolismo de repouso delas, que é 70% do que elas queimam, é muito baixinho. Uhum. Então essas pessoas, elas precisam fazer exercício físico de resistência. Musculação. Musculação, Uhum. exercícios de força muscular. Uhum. Não adianta correr, não adianta fazer Uhum. bicicleta, não, elas precisam fazer exercício de resistência muscular. É só assim que eu consigo elevar o meu metabolismo de repouso. Uhum. Né? Então isso é muito importante para ficar claro. E claro, minimizar a perda de massa magra usando proteína. Então o nosso músculo, a gente sabe que os principais componentes do músculo é proteína. Uhum. Se eu quero emagrecer, minimizando a perda de massa muscular, eu preciso manter a minha ingesta proteica. O que acontece é que a minha ingesta proteica, Ju, deve ser em torno de 1,5 gramas por quilo de peso por dia. Uhum. E isso é muito difícil da gente manter. Uhum. Então precisa da orientação de um profissional que faça um recordatório alimentar, que ajude esse paciente a falar onde ele vai poder colocar mais proteína, Uhum. que avalie se ele precisa de alguma suplementação Uhum. com proteína do tipo whey protein. É super importante um acompanhamento médico ou nutricional, é importante que ele tenha acompanhamento. Não é simplesmente usar a canetinha e estou fazendo a minha parte. Não, de jeito nenhum, porque esse paciente vai perder peso, perdendo da forma mais errada possível, que é perdendo massa muscular, Uhum. né? Tendo essa massa muscular, né, nossa, é muito interessante isso que você falou. E nesse aspecto, né, a medicação ela inibe o apetite. Como é que a pessoa com um apetite inibido vai comer proteína? Como a gente orienta um paciente nesse sentido? Então, Ju, você sabe que isso é Hum. um dado muito interessante que eu ensino os pacientes de alguma forma Uhum. quando usar a canetinha, né, emagrecedora, né, essas Sim. canetinhas, para minimizar a perda de proteína, o que a gente orienta? Sempre iniciar aquela refeição pela proteína. Então, por exemplo, a gente cresceu que a gente tem que começar a nossa refeição pela saladinha, né? Por Uhum. quê? Porque a Sim. saladinha, você consegue comer bastante, Uhum. meio que forrar o seu estômago com a salada, Uhum. que tem menos caloria, e aí você já matou um pouco da sua fome, e aí você não come tanto o que você precisa comer, Hum. que vai te engordar. Eu cresci dessa forma, né? Uhum. Hoje a gente sabe que para quem usa essas canetinhas, se ela começar pela salada, ela não vai aguentar finalizar muitas vezes a proteína. Então, o que eu ensino para os meus pacientes é inicie pela proteína, sempre. Uhum. Em seguida, aí você vai para a salada, para os legumes. Mas por que é importante um acompanhamento médico? Porque, infelizmente, nós somos imediatistas, né? O ser humano, ele quer os resultados para ontem. Uhum. Então ele quer perder, assim, 10 quilos em um mês. Ele quer ir rápido. Então, eu vejo muitas vezes no consultório o paciente fala assim: "Ai, doutora, mas eu tô achando que eu tô emagrecendo muito devagar, porque a minha vizinha, ela perdeu 10 quilos no mês, e eu não, tá indo muito devagar". Qual que é o problema disso? O paciente que perde peso de uma forma rápida, com certeza está comendo muito pouco. Se ele está comendo muito pouco, ele está se desnutrindo. Então a gente tem a necessidade Uhum. diária de macro e micronutrientes. Então, macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. Uhum. Micronutrientes, todas as vitaminas e sais minerais. Uhum.
Se a pessoa, ela tá com uma dose alta, ela restringe muito, ela não consegue comer. Não tem fome, né? Não tem Não fome. tem fome. Então a pessoa acha o Uhum. máximo, gente, eu nem lembro de almoçar, eu nem lembrei que hoje eu tinha que almoçar. Então ela simplesmente passa o dia sem comer, achando que ela tá arrasando, que ela vai emagrecer muito rápido. Uhum. E isso é, infelizmente, um grande engano, Hum. porque ela vai se desnutrir, ela não vai ter forças para poder fazer atividade física de musculação, que é o que a gente tanto quer, e Uhum. ela vai perder peso, perdendo músculo. E aí o que acontece? Ela vai perder muito peso e entrar num platô mais rápido. Uhum. Ao passo que aquela pessoa, que ela está com uma dose adequada, que o médico e ela entraram nesse acordo, o médico avaliou a dose que ele precisava, por Uhum. isso que não é receitinha de bolo igual para todo Cada mundo. uma dose Cada distinta, né? precisa de uma necessidade específica de dose. Hum. Quando esse paciente ele tem apetite nas principais refeições, ele diminuiu aquele food noise que a gente fala, que é aquele pensamento que toda hora vem, nossa, aquele docinho tá na Eu quero geladeira. chocolate, Ah, né? porque Uhum. infelizmente isso é uma coisa muito séria. As pessoas que lutam contra o peso, elas têm sem dúvida o que a gente chama de food noise, que são aqueles ruídos alimentares. Uhum. Muitas vezes ela está estudando, ela lembra, queria comer alguma coisa. Ela está aqui trabalhando, ela lembra que tem alguma coisa na geladeira. Ela está aqui. Então, assim, a medicação é maravilhosa para isso. Ela diminui muito o food noise. Só que a pessoa, ela tem que entender que ela tem que ter apetite para comer nas principais refeições, porque senão ela desnutre. Ela perde cabelo, ela fica flácida, ela adoece, Uhum. né? Então ela não vai perder peso ganhando saúde, que é o que a gente quer no combate à obesidade. A Uhum. pessoa ficar saudável. Não, ela quer perder peso rapidamente, porque nós queremos esse resultado para ontem. Uhum. E aí, sem dúvida, não é a melhor forma de se emagrecer, né? Perfeito. Tem muita pressão social para emagrecer, né? Muita, assim, isso é triste. Infelizmente, assim, por isso que eu te parabenizei, assim, no começo do nosso programa, porque, infelizmente, hoje, tem muita mídia social fazendo um serviço, né, Uhum. dando muita desinformação para esses pacientes, né. Então, as pessoas, elas postam muitas coisas que, acabam sempre mulheres bonitas, maravilhosas, magras, com aquele conceito de beleza, perfeitas, com Photoshop. E isso, aquela pessoa que está lutando com o seu peso, olha aquelas fotos, ela vai se sentindo cada vez mais fracassada. Uhum. Ela vai se sentindo cada vez mais cobrada e mais incapaz. Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o que é real, né. A Uhum. gente vive muito num mundo que é irreal. Então, o que é real? O Uhum. que é emagrecer de uma forma saudável e possível, Uhum. onde você ganha saúde e não onde você está piorando a sua saúde? Então, acho que isso é um dado muito importante. A gente acredita que, com o uso, assim, indiscriminado que está acontecendo, infelizmente, né, Uhum. hoje em dia precisa de receita médica, mas a gente sabe que está tendo um mercado negro, Paralelo. paralelo de uma Uhum. forma muito ruim. E Uhum. pessoas perdendo peso de uma forma muito não saudável. Então a gente vai ver, assim, uma enorme quantidade de pessoas sarcopênicas, com osteoporose, se fraturando, realmente adoecendo, né? Adoecendo, né. A diferença do veneno, remédio, tá na dose, na forma, né, que a gente faz. Emagrecer não é fácil, né, emagrecer Não. depende de um contexto social, familiar, do suporte da família. Você não dá para você emagrecer e só você comendo a sopa e todo mundo comendo o chocolate na casa, então tem todo um contexto, né. Sim. E Não é essas simples. não é simples, e essas medicações também não são simples de serem ingeridas, né, porque elas têm muitos efeitos colaterais. Então, Sim. quais são os efeitos, desde a face de Ozempic à pancreatite, os efeitos colaterais dos análogos de GLP-1? Assim, não tem dúvida que existem efeitos colaterais dessas medicações. Então,
o mais comum deles, que a gente vê assim, quase que 90% dos pacientes que começam, né, nessa fase inicial de graduação da dose, como elas são medicamentos que, como eu expliquei, atuam no trato gastrointestinal, retardando toda essa digestão, esse esvaziamento do trato gastrointestinal, esses pacientes eles têm muita náuseas no começo, chegando muitas vezes até vomitar, né? Então tem pacientes que se queixam de refluxo, de azia, de gases, de distensão abdominal, então isso é algo que é muito comum. Outra queixa muito comum é a alteração do intestino, então pacientes muitas vezes se queixam de estar com o intestino mais preso, eles diminuem o ritmo intestinal, outros que têm episódios de diarreia, então a gente sabe que, por exemplo, se esse indivíduo ingere mais gordura, ele pode ter mais diarreia quando usa essas medicações, né. Outro dado muito importante que eu acho que vale a pena falar para o público é, essas medicações elas também atuam no centro da sede. Então elas atuam no centro da fome, mas elas também reduzem muito sede. Então tem pacientes que ingerem muito menos água quando usam essas medicações. E aí isso também impacta na redução do ritmo intestinal. Esses pacientes nessa fase inicial, Ju, eles podem inclusive se desidratar, por falta de apetite, porque não estão se hidratando, porque às vezes tem vômitos. Então esses pacientes eles precisam ficar atentos, então isso é um efeito colateral grave, desidratação, pode acontecer. Desidratação é gravíssimo sempre, Sim, né? por isso que sempre tem que ter acompanhamento e orientação de um médico, do que é possível, do que é comum, do que pode aparecer, do que não é comum aparecer. E uma coisa que você falou que é a pancreatite, né, então a pancreatite é algo que realmente, trouxe essa preocupação lá da era do Victoza, isso não é uma coisa nova. A gente tem essas canetas há 20 anos. Na época do Victoza já começou a sair dados sobre pancreatite. Por quê? Porque no começo, Ju, a gente pedia as enzimas pancreáticas, né, a amilase, lipase, que são exames de sangue, para todos os pacientes, quando a gente começava a dar essa medicação. E a gente via que tinha um aumento tanto da lipase quanto a amilase. E no começo a gente não conhecia direito a proposta dessa medicação, a gente achava que tudo era pancreatite. Depois, acabou essa recomendação, porque a gente viu que, na verdade, era um sinal que essas pessoas estavam usando a medicação, que o aumento dessas enzimas é comum em quem faz uso dessas canetas. Isso não é pancreatite. Então a gente considera pancreatite quando o indivíduo tem um aumento acima de 3 vezes o valor da referência daquele exame, certo? E junto com um quadro de dor abdominal, náuseas, vômitos, mal-estar, é uma doença extremamente grave. Então, isso é pancreatite. O que acontece é que toda situação onde existe uma perda de peso rápida, você aumenta as chances de cálculo de vesícula biliar. E a gente tem 2 tipos de pancreatite, uma pancreatite química, relacionada a um medicamento, e existe uma pancreatite biliar. O que acontece? Como as pessoas usam muitas vezes de uma forma errada, sem orientação, perdendo peso muito rápido, aumenta muito mais as chances de pancreatite biliar, porque a hora que esse cálculo biliar ele sai, ele pode entupir o canalzinho onde, na verdade, acaba se encontrando com o mesmo canalzinho que sai do pâncreas. Então, para a gente explicar para a população, a gente tem canalzinho aqui. Um canalzinho que vem da vesícula biliar, um canalzinho que vem do pâncreas. Lá na frente, se esse canalzinho ele for entupido por um cálculo biliar, É uma pedrinha, que é uma pedrinha, aquele canalzinho do pâncreas não vai conseguir liberar também as suas enzimas, e isso acaba gerando uma pancreatite. Que é uma inflamação no pâncreas, né? Isso, e que é um quadro muito grave, de alta mortalidade. Então, o que a gente tem que pensar?
Hoje em dia, Ju, você sabe que quem faz cirurgias bariátricas e tem uma perda de peso grande, muitos cirurgiões já fazem até a cirurgia de retirada da vesícula no mesmo tempo da cirurgia bariátrica, porque sabe que existe o risco de pancreatite depois da cirurgia, porque eles pedem peso rápido. Então, se eu não quero ter pancreatite, o que eu preciso fazer? Não tomar medicação? De jeito nenhum. O que eu preciso fazer é usar a medicação com acompanhamento médico para que eu não perca peso de uma maneira rápida, que aumente a chance de eu ter cálculo biliar. É isso, por isso que mais uma vez eu trago aqui a importância de ter um médico acompanhando esses pacientes, tá? Fundamental, não, explicação maravilhosa. E Ju, uma coisa importante que muitas vezes a gente não pode esquecer. A gente fala pancreatite, mas a gente não pode esquecer que uma das causas principais de pancreatite é álcool, é triglicérides, é diabetes, é obesidade. Então são doenças que são comuns no meu paciente obeso. Muitos pacientes obesos, a gente sabe que eles têm problemas de compulsão alimentar e uma das compulsões também é por álcool. Então são pacientes que a gente tem que ter uma visão do todo, conversar com esse paciente e entender quem é o meu paciente. Não é simplesmente enxergar um peso alto na minha frente. Não, mas esse paciente ele pode ter triglicérides altos, ele pode ter colesterol, ele pode ter diabetes, ele pode ser um etilista, então ele pode ter outros fatores de risco que já aumenta muito o risco de pancreatite. Por isso que é tão importante uma anamnese bem feita e não pegar só a receita do vizinho, né? Sim, né? Pegar, sobrou uma dose, né? A gente vê isso. A gente vê. Não dá, A gente vê mesmo. Então, então a obesidade, né, você falou dos efeitos colaterais, a gente sabe que a obesidade é uma doença que vem acompanhada de muitas comorbidades, né? Então vem hipertensão junto, diabetes, questões ortopédicas, N questões. Quais são os benefícios? Você já falou um pouco, mas acho que vale a pena a gente reforçar. Quais são os benefícios dessas medicações que vão além do controle da obesidade? Tá, isso é muito importante, Ju, porque assim, quando a gente pensa em obesidade, grande parte da população pensa muito na doença cardiovascular, né? Então, o obeso tendo hipertensão, diabetes, aumentando a chance de infarto, de AVC, mas o que poucas pessoas sabem é que grande parte das neoplasias, os cânceres, iniciam com a obesidade. Então, a gente sabe que câncer de intestino, câncer de mama, câncer de endométrio estão intimamente relacionados à obesidade. Então, quando eu trato um paciente com excesso de peso, sem dúvida, eu estou prevenindo mortalidade. Eu estou aumentando longevidade. Então, vai muito além da estética, da pessoa ficar magra e bonita. Não, a gente está falando de viver mais e com qualidade. É uma pessoa que ela vai conseguir ter uma vida saudável a longo prazo, fazendo a sua atividade física, porque ela vai ter mais disposição, ela não vai ter vergonha de muitas vezes ir numa academia, né? Ela vai ter mais disposição, porque ela não vai ter que carregar o dia inteiro aqueles 20 quilos a mais que ela carregava antes. É uma paciente que não vai precisar tomar o remédio da diabetes, do colesterol, da hipertensão. Nossa, terrível, terrível. É um paciente que vai diminuir seu risco de ter infarto, AVC, mas também de ter câncer. Então, são pacientes que a gente sabe que têm uma qualidade de vida muito melhor. Algo muito interessante, a gente está vivendo, assim, aqui no Brasil, um aumento absurdo de casos de obesidade entre crianças e adolescentes. Principalmente depois da pandemia, do uso de tela, a gente tem visto muito isso. Em compensação, nos Estados Unidos, foi a primeira vez onde os índices de obesidade estão entrando num platô, começando a ter uma tendência à queda. Isso é muito sério, isso é muito bom. Muito bom, né? Uma doença tão grave e que hoje, num país como os Estados Unidos, graças, sem dúvidas, a essas medicações, está conseguindo reduzir e controlar essa doença.
Então é algo que a gente fica muito contente. Eu começo a falar sobre esse assunto, é um assunto que me fascina e que eu estudo muito. Meu marido brinca comigo que eu escolhi endócrino, que era para me curar, porque eu sou uma pessoa que tive que sempre lutar com essa questão do peso. Então eu entendo perfeitamente os meus pacientes, eu acho que eu conecto com eles por conta disso, porque eu sei o que é pensar o dia inteiro na comida e nas escolhas que eu tenho que fazer, e muitas vezes ter que fazer o exercício mesmo quando eu não estou com tanta vontade. É isso. Então, eu acho que a gente precisa ter muita empatia e entender a obesidade como uma doença grave, uma doença crônica e que precisa de tratamento. Não, excelente, né. Isso nós tratamos pessoas, né, nós não tratamos doenças, né. Então, Exatamente. é um contexto, né, isso que você falou, a gente tem que olhar o indivíduo como um todo. Isso acho que isso é o que muda aí o exercício da boa medicina, da que Sem não é tão dúvida, boa assim, então sem dúvida. isso é fundamental. Você falou um ponto interessante dos Estados Unidos, né, que teve pela primeira vez tem essa diminuição dos índices de obesidade, que tradicionalmente os Estados Unidos sempre teve um percentual muito grande de pessoas com sobrepeso e obesidade. Isso também veio muito de políticas públicas, né, que eles adotaram lá, mudança de pirâmide alimentar, uma série de restrições. E as medicações? Uma questão que a gente tem aqui no Brasil, que é muito séria, é que o acesso a essa medicação não é fácil, né. É. Existe perspectiva da melhoria do custo? Como é que tá isso? Então, Ju, a gente sabe que realmente não são medicamentos fáceis, né, e de um acesso fácil, porque são medicações que têm um custo elevado, né. Mas o que a gente sabe é que, assim, existe uma fila de mais 12 medicamentos, as 12 medicações que estão em estudo para serem aprovadas, inclusive uma muito próxima de aprovação, que está para sair resultados, é uma que atua também em GLP-1, GIP e depois glucagon, que vai ser os Nossa, triagonistas. triagonistas. Então, assim, o que que a gente tem como esperança é que com o desenvolvimento e a aprovação e a chegada no mercado dessas novas medicações, Sim. as atuais vão tendo que reduzir preço. Uhum. É uma história natural isso, né, a lei da oferta e a procura, então eles vão precisar reduzir preço. Recentemente, a semaglutida, né, que é o Ozempic e o Wegovy, ele está perdendo a sua patente, então já tem algumas outras empresas, inclusive empresas brasileiras, que vão trazer a semaglutida para cá. A gente falou muito pouco, né, sobre Victoza e Saxenda, mas a gente já sabe que existe hoje em uma empresa brasileira que tem a medicação, que é a liraglutida, né, que também é utilizada para o tratamento da obesidade, com custo mais acessível. Então a esperança que a gente tem é que, com a chegada das novas moléculas, as atuais vão reduzindo de custo. Mas eu acredito que, assim, o tratamento foi aquilo que eu falei, Ju, não é só a medicação, querida. Eu acho que o tratamento vai muito além disso. A gente precisa realmente orientar essa população. Por quê? Porque comer saudável é caro também. A gente fala na medicação, mas comer proteína saudável é caro. É muito mais barato eu comer um fast food, ultraprocessado, um pacotinho de bolacha, do que eu simplesmente comer algo que tenha qualidade, que seja tenha um poder nutricional agradável, que seja saudável, né. Então, eu acho que vai muito além disso, né, não é só falar em medicação, mas eu acredito que, a educação da população, né, é importante. Eu tenho, assim, por incrível que pareça, eu atendo um público diferenciado, e eu já escutei de pacientes que sim, não, doutor, eu como salada todo dia, ai que legal, salada de batata. Espera aí, Calma, salada de né. batata? Então a gente não está falando, assim, de uma população que não tem conhecimento, a gente está falando de uma população que tem condições de Tem ter conhecimento, tem acesso, né. acesso, mas ela não tem a ideia de que a salada de batata não é a salada que a gente considera como a mais saudável, né. Então é isso, eu acho que falta orientação e isso começa na educação das crianças, nas escolas, é uma política pública Eu mesmo, vejo, né. é triste, né, que você vê na escola, assim, a cantina vendendo um monte de porcaria, né, um monte de doce, de salgadinho,
para a criança, que é o local que ela está Sim. aprendendo os hábitos da vida dela, muitos em casa, mas muita coisa a gente traz da escola, que é o lugar onde a criança passa a maior parte do tempo dela, né? Exatamente. E tem isso, e tem esse estímulo a comer errado, infelizmente, Uhum, né? É triste você ver a lancheira, ver nas redes sociais pessoas montando lanche com só alimentos industrializados para a é. criança. Então, cria, né, uma cultura que é equivocada nesse sentido, né? Sem dúvida. Eu Hum. fico muito chateada, porque eu acho que a gente ainda tem um caminho longo, mas eu acho que a gente é um trabalho de formiguinha. Vocês já estão fazendo a parte de vocês aqui, trazendo orientação, trazendo informação. Eu acho que é isso, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir, quem sabe, melhorar os nossos índices de obesidade. Vamos conseguir. Então, assim, a gente falou um pouco do que é a medicação, os efeitos colaterais, os efeitos benéficos, os efeitos além. Só que o paciente, normalmente, ele não toma só uma medicação, né? Ele pode usar várias medicações. Qual é as principais medicações que esses análogos interagem? Isso é uma pergunta muito importante. O Mounjaro, que é a tirzepatida, ela não deve ser utilizada por pacientes que utilizam apenas anticoncepcionais orais, porque eles podem ter uma redução do seu poder anticoncepcional. Então, como existe o retardo de esvaziamento gastrointestinal, isso pode prejudicar a absorção dos anticoncepcionais dados por via orais. Então, o Mounjaro especial, isso não acontece com a semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy, isso não foi notado, mas com o tirzepatide sim. Então, muito cuidado, esses pacientes eles precisam ser orientados que elas precisam ter outros métodos anticoncepcionais, que pode ser o DIU, pode ser métodos injetáveis, elas precisam utilizar outros métodos. Então, a tá? pílula anticoncepcional pode perder eficácia com o uso Pode do perder a Mounjaro? sua eficácia quando o paciente faz uso de Mounjaro. Isso é um dado muito importante, tá? Outra coisa importante são nos pacientes diabéticos, né? Então, pacientes diabéticos, eles usam outros hipoglicemiantes. Então, por exemplo, o paciente diabético pode usar insulina, ele pode, inclusive, tem já uma caneta que ela tem a insulina junto com a semaglutida, né, na mesma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se ela usa uma medicação que faz cair a sua glicemia, então, por exemplo, a própria insulina, outras que são as sulfas, né, os inibidores de DPP-4, são classes de medicamentos que, se eu associar à caneta, eu posso aumentar a chance desse paciente desenvolver uma hipoglicemia. Então, muito atenção, por isso que é importante o paciente ter uma orientação médica. Se ele faz uso dessas medicações para o controle do diabetes, eles precisam serem orientados do aumento da chance de hipoglicemia. Então, basicamente, acho que essas coisas são as mais importantes para a gente falar. Os né? antidepressivos têm alguma correlação? Não temos nenhum tipo de interação. Ai, que bom. Inclusive, assim, já há alguns anos eu venho assim, participada de congressos em psiquiatria, né? Isso é muito interessante, porque cada vez mais a gente sabe que pacientes que fazem acompanhamento com o psiquiatra, muitas doenças psiquiátricas cursam com ganho de peso. Então, depressão, a própria esquizofrenia, são doenças que estão relacionadas a transtornos de Pode ir para os ansiedade, extremos, né? sem dúvida, né? Mas a gente sabe que as medicações utilizadas na psiquiatria muitas vezes também estão associadas ao aumento de apetite, aumento de peso. E aí, esses pacientes, eles se beneficiam muito do uso dessas canetas. Então, a gente brinca, né, que foi um casamento perfeito da psiquiatria com a endocrinologia. Porque antigamente, né, os psiquiatras não podiam ouvir falar em medicamentos para emagrecer. Porque muito da que a gente teve no passado, Ju, trazia consequências
horríveis para esses pacientes. A gente sabe que tem drogas que mexem com o humor, causam insônia, esses pacientes acabavam ficando extremamente irritados, drogas que podiam precipitar crises de ansiedade. Então, o que a gente sabe é que, nessa época, os psiquiatras ficavam arrepiados quando a gente falava até que a gente era endócrino, que a gente estava tratando, não, né? A gente era muito mal visto. E hoje virou um casamento perfeito. Hoje os psiquiatras, eu tenho um relacionamento muito bom com eles, me encaminham pacientes para eu acompanhar esses pacientes e também utilizar essas medicações. Porque esses análogos, eles realmente permitem que esses pacientes usem a medicação sem medo de engordar, que era também uma barreira do psiquiatra, porque o paciente falava assim, primeira coisa, imagina uma mulher que já está deprimida, ela ia tomar medicação, a primeira coisa que ela falava, mas eu não vou engordar, né, doutor? Sim, pergunta clássica essa. Não vou engordar, Uhum. imagina, né? E ela deixava, muitas vezes, de tomar corretamente a medicação para depressão com medo de ganhar peso. Então, eu acredito que esses análogos, eles mudaram completamente até o tratamento dessas doenças psiquiátricas. Então, não tenha medo, não existe contraindicação. Ah, excelente. Esse é um ponto muito questionado pra gente no dia a dia de consultório, né, porque a gente acaba lidando com essas situações, então esse é um ponto, assim, muito importante, né, um tratamento não invalida o outro, inclusive De jeito ajuda, né. nenhum. E inclusive, como eu falei, a gente tem visto estudos que estão sendo feitos em pacientes portadores de dependência química pelo álcool. E no dia a dia do consultório, a gente ouve demais o relato desses pacientes. Eles Muito. falam, doutora, eu não tenho mais vontade de beber. Uhum. Antigamente eu bebia meia garrafa de vinho, agora eu começo a tomar uma tacinha, Uhum. parece que já perdeu a graça. Uhum. Então a gente vê isso no dia a dia. Também em relação ao tabagismo. Então eu Sim, vejo uhum. pacientes falando: "Olha, eu estou fumando muito menos". Olha isso, gente, que demais, né. Pacientes roendo unha, o pacientes que puxa a pele, alguns tiques nervosos, Diminui também, né. diminui também. Então olha que medicação maravilhosa. Quem diria, né, a gente está atirando de um lado, acertando do outro, né. Isso é Sim. muito bacana. Muito. E uma pergunta que não quer calar, né. Quanto de peso é possível perder com o uso dessas medicações? Ju, isso daí é uma resposta que não existe, né, porque assim, cada paciente é um paciente. Então, o que depende a resposta na perda de peso? De uma série de fatores. Primeiro, a dose que esse paciente vai usar, isso interfere. Segundo, se esse paciente está fazendo a atividade física que a gente quer. Se aquela balança está ficando negativa porque ele está comendo quase nada ou se ele está simplesmente caprichando na musculação. Terceiro, se esse paciente ele é diabético. A gente sabe que o diabético tem mais dificuldade de perda de peso. Olha que dado interessante, eles perdem menos peso do que os pacientes não diabéticos. Outro dado que nisso a gente ganhou, que é muito bacana, as mulheres tendem a perder mais peso do que os homens. Olha que interessante, né? Em relação às canetinhas, mulher perde mais do que os homens, coisa que nunca existiu Não, na história de perda de infelizmente, peso. nós ficamos né, para trás no assunto perda de Isso é peso. algo muito interessante que os dados mostram que a mulher responde melhor que os homens. E claro, o quanto que essa pessoa ela está aderente à modificação dos hábitos de vida, né, o quanto que ela está envolvida com a reeducação alimentar, se ela está prestando atenção nas escolhas, comendo a proteína direitinho, se essa paciente, ela, por exemplo, está em que época da vida, se é climatério, é menopausa, a gente sabe que tem mais dificuldade de perda de peso. Menopausa traz isso, né, essa A dificuldade gente sabe que o metabólica. metabolismo modifica completamente quando essa mulher entra no climatério. Então, claro, a resposta vai ser diferente. Então, eu acho que assim, não existe um dado, não existe um número. O que a gente, na verdade, espera? Que esse paciente perca em torno de 1 a 2 quilos no máximo por semana. Tem dados que mostram quando o paciente está perdendo mais de 900 gramas por semana, grandes chances dele estar perdendo massa muscular também. Então é um momento que o menos é mais. Cuidado,
Não vai com muita sede ao pote querendo perder um monte de peso, porque quem está indo embora muitas vezes também é sua massa muscular. E aí você vai atingir um platô muito mais rápido. E aí vai perder menos no Vai final, perder menos no né? final. Então a Uhum. gente não tem uma resposta pronta. Mais uma vez eu reforço que a gente tem que individualizar, cada paciente é um paciente, e a gente tem estratégias com esse paciente. Então cada consulta é uma consulta diferente. A gente tem estratégias se ele está no platô, a gente tem estratégias se controlou o apetite fisiológico, mas não controlou tanto o emocional. A gente tem estratégia se ele está ficando mais fadigado, mais cansado. Então, fazer exames, acompanhar com exames, ver se está faltando os micronutrientes, os macronutrientes, se ele não está desnutrindo, se ele não está ficando com deficiência de vitaminas, que isso também pode dar fome oculta. Então, por exemplo, falta de ferro, que é algo muito comum, a gente sabe que aumenta a fome oculta. Então, a gente precisa prestar atenção porque cada paciente é um paciente. Não, olha, gente, essa conversa tá sensacional. Acho que a gente ficaria aqui uma tarde inteira falando. Dani, qual que é a mensagem que você deixa? O que que você acha que é o futuro dessas medicações? Como elas estão impactando? O que a gente tem, está surgindo, para a gente poder fechar essa conversa? Eu acho assim, acho que a mensagem principal é que obesidade é uma doença séria, grave, que está associada a uma alta morbimortalidade e precisa ser encarada como uma doença, e não apenas uma questão estética. E uma outra mensagem que eu queria passar é que, sem dúvida, essas medicações, os análogos de GLP-1, GIP, glucagon, que tem por vir aí, eles revolucionaram o tratamento da obesidade, eles modificaram o curso desta doença. Então, o que eu torço é que realmente a gente tenha mais acesso da população, a gente consiga dar esse tratamento para mais pacientes, porque acho que é só assim que a gente vai conseguir impactar em melhora de qualidade de vida e em uma longevidade saudável. Acho que é isso. Ah, excelente. Então, muito obrigada. A gente está aqui diante de uma medicação que ela muda o curso natural de uma doença, né? E são poucas medicações na medicina que têm impacto tão grande quanto esse, de mudar o curso natural de uma doença prevalente, séria, cheia de comorbidades. Então, é importante ter esse acompanhamento médico, ter essa informação de qualidade. Eu espero receber você mais muitas vezes aqui para a gente falar mais sobre assuntos como esse. Muito obrigada e nos vemos em breve no nosso próximo episódio.